Olá, sou Lucilene Santos em A Hora do Coaching, aqui na TV GZ. O programa acontece todas as segundas-feiras, às 11 da manhã, trazendo informações para você, internauta. Informações para inspirar na tua carreira, informações sobre o mercado. Hoje, por exemplo, nós vamos falar a respeito do mercado de câmbio, do cenário econômico, como é que está a vida. Eu sei de uma coisa, quem tem informação tem mais poder. E se você também acha isso, assista o programa, convide as pessoas para assistirem, porque eu estou aqui, vou dar as boas-vindas para Marcos Forgione. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucilene. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito bem-vindo para falar desse tema aqui, Marcos, que está todo mundo perguntando para onde vai o nosso país agora. O que vai acontecer com esse dólar? Vai chegar a 5? Vai passar de 5? Só Deus sabe o quê? E o que acontece com isso? Então, eu vou contar um pouquinho sobre o Marcos, já passo a palavra para ele falar dessa experiência e a gente entra no tema. Espera aí, que já você vai ficar sabendo o que vem por aí. Marcos possui graduação em administração com ênfase em análise de sistemas pela FASP, Faculdades Associadas Unidas. Também é professor acadêmico na Uninove e é diretor de compliance na Broker Brasil, corretora de câmbio. Ele tem um currículo vasto e eu vou pedir para o Marcos contar dessa experiência dele para nós. Quem é você, Marcos? Bom, na verdade, eu comecei minha vida profissional no Banespa. Foi meu primeiro emprego, prestei o concurso, passei e trabalhei lá durante quase 20 anos. Saí na época da privatização, fui trabalhar no Citibank, na parte de câmbio também, trabalhei lá um ano e pouquinho, saí, fui para a corretora Souza Barros, onde começou aí sim minha vida de corretora. Trabalhei lá durante 7 anos, era o gerente de operações. E a partir daí, oportunidades foram surgindo, nós fomos passando por algumas outras instituições, corretoras de BMF também. Bom, e hoje nós, na verdade, há 3 anos, nós montamos a corretora Broker Brasil de câmbio e estamos aí no dia a dia, pegando esse momento bastante complicado aí da economia, mas a gente tem que lembrar o seguinte, né? O brasileiro está acostumado a trabalhar em crise, então, por mais preocupação que nós tenhamos aí, por mais pressão, enfim, não se esqueçam de que o mercado está acostumado, o Brasil está acostumado com isso e nós vamos resolver esse problema, nós vamos ganhar mais essa batalha aí. E vamos lá, eu acho que não podemos ser pessimistas, eu acho que a gente tem que ter noção realmente do momento, não é um momento tranquilo, situações vão ter que ser mudadas, decisões difíceis vão ter que ser tomadas, mas eu tenho aí confiança, sobretudo na equipe econômica do governo, formada aí por pessoas profissionais aí de ilibada reputação. Tenho bastante confiança no Banco Central, que sempre se mostrou uma instituição bastante atuante. Vale lembrar que naquele ápice da crise de 2008, quantos bancos no Brasil quebraram? Nenhum. Né? O pessoal conseguiu costurar as coisas de uma forma excelente e passamos aí o ápice da crise, claro, com algumas perdas, com algumas pressões, mas nada assim que tenha desestruturado o país, o que nós não vimos em outros países. A gente viu grandes tragédias aí, bancos enormes sendo fechados, e isso, graças a Deus, não aconteceu, sobretudo pela competência técnica desse pessoal aí que toca a equipe econômica do Banco Central. Isso, você tem razão. É o que eu sempre digo para as pessoas quando tem muita gente preocupada com a crise. Falei, gente, nós brasileiros somos especialistas em crise. Já passamos por tantas, mas por tantas, e sobrevivemos. Essa é mais uma. É preocupante? Claro que é. Porque a gente chega num momento que estava numa estabilidade boa, podendo planejar de curto, médio e longo prazo, coisa que o brasileiro nunca pôde. Nosso planejamento era sempre bem curtinho, né, Marcos? E hoje teve um tempo que nós podemos sonhar a longo prazo. E hoje voltou aquela insegurança, incerteza. Será que eu posso sonhar?
Será que eu posso ter um plano de longo prazo? Aonde vou chegar? Então, eu queria que você traçasse para a gente um cenário. Olhando para esse cenário aí em que a gente está vivendo com o dólar acima de R$4, até que patamar ele pode chegar e até que ponto isso afeta a vida do brasileiro? Olha, parece uma pergunta simples, né? Simples demais. Vou dizer, eu vou comentar com você, vou ser humilde e sincero. No ápice da crise, eu trabalho no mercado há 35 anos. Eu virei para um senhor, seu Pedro, que deve trabalhar nesse mercado há uns 70 anos, 60 anos, enfim. Acho que eu virar e falar, eu não sei o que vai acontecer, tudo bem, 35 anos não é tanto tempo assim. Mas quando você pergunta a um senhor que deve ter por volta aí de, acredito eu, 60 anos de mercado, virar para você falar, também não sei, aí o negócio é complicado, né? Não, mas brincadeira à parte, o caminho vai ser tortuoso, vai haver aí, não vejo outra alternativa, né, de alguma forma de aumento de arrecadação do governo. A verdade fizeram uma administração temerária, sim, mas o que nós temos que entender é que os nossos credores aí não querem saber disso, né? Nós acabamos aí desestabilizando aí Previdência, uma série de partes do governo, e seja como for, nós vamos ter que pagar por isso. Eu acho que hoje o grande problema não é você ter que pagar imposto, não é a CPMF, não é eventualmente um aumento de uma alíquota maior do imposto de renda. Eu acho que o grande problema da população, e eu me incluo nisso, poxa, eu não tenho nada a ver com essa bandalheira que foi feita, e mais uma vez nós vamos ter o quê? Que pagar essa conta? Somos chamados só, na verdade, na hora de arcar com despesas. Eu acho que o grande problema é esse, quer dizer, se o governo tivesse uma maior credibilidade, é claro que mesmo assim, você aumentar imposto, você aumentar desemprego, é lógico que são situações negativas, ninguém quer, mas quando a chamada ao sacrifício é feita por uma entidade aí com uma reputação ilibada, as coisas ficam mais fáceis, né? Eu acho que o grande problema é você olhar a presidenta, né? E de repente você olhar e falar, poxa, mas espera aí, eu vou ter que pagar a conta de novo. Eu acho que o grande problema é esse. Expectativa, eu acho que o dólar, ele vai ficar nesse patamar, lembra aí, o dólar ultrapassou a barreira dos 4, voltamos aí para o patamar dos 3,90, enfim. Eu não acredito que o dólar vá sair muito desse patamar, desse intervalo, tá, que nós estamos observando. É claro que se você tiver aí, eventualmente, um momento de mais um escândalo, alguma coisa mais séria aí, vinculada pela mídia, você vai ter aí, claro, uma oscilação aí no mercado, não tem como. Mas eu acredito que vai ficar nesse patamar, não vejo, não estou vendo assim grandes oscilações. Foi aquele momento onde nós perdemos o grau de investimento, na verdade, isso já vinha sendo alertado ao país há bastante tempo, né? O que nos surpreendeu, na Broker Brasil, nós partimos da premissa que perderíamos o grau de investimento, mas a partir do começo do ano, coisa que veio aí, acabou vindo. Antecipou essa redução da Nota Brasil. Exatamente. Veja, se nós avaliarmos aí o Brasil hoje, nós temos aí reservas interessantes, né? Não é, olha, meu Deus, não temos. Não, temos, o Brasil tem reserva. A dívida do governo não é uma dívida tão grande assim. Mas essas agências de classificação de risco, elas avaliam muito a questão aí de credibilidade, né? Quer dizer, como é que ela pode avaliar bem um país, sendo que esse país, ao longo aí do tempo, quebra contrato, muda a regra do jogo. Quer dizer, essas empresas, a S&P, a Fitch, a Moody's, elas não avaliam só a questão estrutural financeira, a capacidade, o colchão de liquidez do país. Ela avalia também as tomadas de decisão, as questões políticas, tá? E eu acho que foi aí o grande problema, quer dizer, a presidente simplesmente
por uma questão de canetada, foi lá, não aumentou as contas aí das companhias elétricas, quando deveria ter feito, causando um rombo aí absurdo. A mesma coisa aconteceu com a questão da Petrobras, independente aí de escândalos, eventualmente de roubos, da Operação Lava Jato, enfim. Mas o mundo inteiro, na verdade, aumentando na época aí o preço do petróleo, e aqui por uma questão política, quer dizer, se manteve aí, arrochou a possibilidade da empresa, na verdade, operar como empresa. Nós não podemos nos esquecer que a Petrobras ela não é uma empresa pública, ela é uma empresa de economia mista, ela é uma empresa SA de capital aberto. E o respeito aos acionistas, né? Quer dizer, como é que o governo entra na canetada, se utiliza de uma empresa a qual tem o seu maior controle, por ser o maior acionista, mas veja, não houve o respeito ao acionista. Quer dizer, o acionista ele é um empresário, ele pegou os seus recursos e investiu, aplicou numa empresa. Ele quer saber desta empresa, enquanto instituição, o que? Gerar bons resultados. E não foi respeitado isso. Eu acho que uma coisa temerária, veja, não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando basicamente o quê? De medidas políticas equivocadas. Então, hoje o mercado fala que a gente está vivendo as duas crises, a política e a econômica. Na sua visão, a política está sobrepondo a crise econômica hoje? São duas situações bastante críticas, mas eu entendo que sim. Eu acho que o grande problema hoje do Brasil é a questão de credibilidade, é a questão política. Ao meu ver, a presidente perdeu a capacidade de controle. Né? Não se tem qualquer medida que ela venha tomar, por mais acertada que seja, ela não tem a credibilidade. Aí fica com complicado. Menos de 10% de credibilidade fica difícil. Quer dizer, não adianta, veja, eu lamento, né? Eu acho que uma pessoa que tem a história que ela teve, né? Uma pessoa que por ABC foi torturada lá nos porões do Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações Internas, o famigerado DOI-CODE, né? Não era para ter esse tipo de atuação. O comportamento seria outro. Seria outro. Uma mulher, uma pessoa que, ou certo ou errado, não estou entrando aqui para julgar, mas tinha lá os seus ideais, chegou a ser torturada por conta disso, perdeu companheiros. Eu não entendo como é que chega lá e parece que se deixa levar, né, por ideias, na verdade, que não são delas. Né? Talvez se ela parasse e governasse do jeito que ela acha que tem que ser, talvez as coisas poderiam ser diferentes. Talvez tomasse um outro rumo. Porque o que a gente vê aí? Por exemplo, eu acho um absurdo, eu, Nocilene, cidadã que vota, ter 39 ministérios. Isso para mim, assim, cada ministério, quantas pessoas tem? Quanto custa cada ministério? Será que justifica ter todo esse? Aí fala na redução, mas eu não sei até que ponto vai ser redução ou juntar um com o outro mantém praticamente os mesmos gastos. Isso na visão de uma leiga. Eu não sei como é que você vê essa possibilidade. Olha, eu lembro que uma vez eu estava lá em Washington, fui visitar os ministérios, né, os ministros lá dos Estados Unidos. Eu achei interessante que são prédios marronzinhos, feinhos. E conversando com algumas pessoas, quer dizer, você chega, olha, o ministro tal, não, olha, ele tem doutorado em não sei aonde, compatível à área que ele atua, né? Não sei quantos anos de experiência, quer dizer, veja, é colocado lá uma pessoa, por mais que você tenha influência política, afinal nós estamos falando de política, mas são pessoas que têm o preparo, têm o conhecimento, foram formadas tecnicamente para exercer Tecnicamente é a pessoa certa. Exatamente. E aqui no Brasil é engraçado, né? Você, me perdoe alguma injustiça, mas o que o Lobão entende de Minas e energia, né? Depois a gente não sabe por que você tem apagão, aquela coisa toda. Veja, como é que você pode colocar uma pessoa à frente de um ministério, que é o que são os ministros? São os principais assessores do presidente da República. É a extensão dos braços, as mãos do presidente da República, que não tem condição de conhecer todas as áreas. Então ele precisaria, sim, colocar lá na pasta, como sendo ministro, pessoas de libado conhecimento. Quer dizer, seria a mesma coisa que você pegar o Marcos Rojoni
e colocar como diretor clínico de um hospital. Não conhece nada de medicina. Não conheço absolutamente fala, nada. A não ser como usuário, né, como paciente. Exatamente, quer dizer, depois a gente não vai conseguir explicar porque tanta gente vai começar a morrer lá, né? Talvez a gente, sendo o Marcos, talvez nós comecemos aí a fazer exportação de órgãos. A gente vai começar a ver isso como negócio, porque é a formação que a gente tem. É uma brincadeira, mas é bem assim, gente. Tem que se colocar pessoas com conhecimento técnico, pessoas não só por questões políticas. É isso que o Brasil precisa aprender. Parar com essa história de distribuição lá em Brasília, esse mercado absurdo, né? E eu não acho que também seja prerrogativa negativa só da presidente Dilma, por mais que eu não concorde com o partido lá, o PT, mas também não vou dizer, não, foram eles que não. Isso é uma coisa que vem de longa data e é uma coisa que a gente precisa aprender. Colocar pessoas certas nos lugares certos. Eu acho que é o primeiro ponto aí que nós teríamos que acertar. Isso aí equivale àquela questão de que numa empresa não devemos contratar parentes. A gente até pode contratar parentes desde que sejam competentes, que estejam preparados para. A mesma coisa no governo. Não é porque o partido A, B ou C apoia o governo que ele tem que dar o cargo que não é a cara daquele partido para ele desenvolver. Não, exatamente o que a gente está vendo aqui agora, na verdade, a presidente tentando aí um apoio maior do PMDB e pelo que nós acompanhamos na mídia, sinalizando aí uma maior distribuição de ministérios ao PMDB, sobretudo aí o Ministério da Saúde. Eu não acho, gente, que isso tenha que ser moeda de troca. A gente não pode esquecer que você está administrando um país, você está administrando pessoas que contam com você lá em cima, pessoas humildes. Pessoas que contribuem de alguma maneira. Porque o trabalhador não tem como sonegar, é descontado na fonte. Não, o grande problema não é nem pagar imposto, Marcinelli, eu pagaria até mais. O problema é que você paga um imposto, uns impostos altíssimos, mas na verdade você pouco usa transporte público, você tem que ter o seu carro, você tem que ter o seu convênio médico, seu plano de saúde, seu plano de saúde, sua previdência privada, você tem que pagar a universidade, o colégio dos seus filhos. Isso ainda, graças a Deus, quando você tem, ou reclamando ou não, mas você tem a possibilidade de poder arcar. Eu pagaria até mais, o problema não é esse. Claro. A questão é o que vem de retorno para a gente. Exatamente. Porque a Inglaterra paga muito mais, a Suécia paga muito mais, só que eles não pagam mais nada além disso. Aí que está a diferença. Exatamente, mas por quê? É uma boa gestão. Uma boa gestão. Né? É uma boa gestão dos recursos públicos. É exatamente isso que a gente não vê aqui. Marcos, a conversa está boa e nós vamos continuar. Pois não. Mas a gente está chegando aqui ao final do primeiro bloco. Eu vou pedir para você deixar os contatos da corretora, porque se alguém quer saber um pouco mais a respeito do mercado de câmbio, como investir, a gente vai continuar daqui a pouquinho falando mais disso. Mas você já fica com o contato. Bom, é a Broker Brasil, corretora de câmbio. Nós ficamos na rua Sergipe, 475. O nosso telefone é o 2899-8888. Então, nós estamos à disposição de vocês aí, tanto para a questão de venda de moedas, se vocês precisarem. Se bem que está difícil agora de comprar moeda para viajar. Meu Deus, nem comprar nem vender. Nem quem vender, tem segura. Né? Mas enfim, nós estamos à disposição. Muito obrigada, Marcos. Por enquanto, a gente vai a um rápido intervalo. Sou Nocilene Santos em A Hora do Coaching. Falei com o Marcos Forgione e o nosso tema hoje aqui é o mercado de câmbio, é o cenário econômico. Fique com a gente que daqui a pouco tem mais.